Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar como é que a gente pode fazer uma função para remover todos os elementos de uma lista, simplesmente encadeada. Então eu vou mostrar duas opções, que é fazer essa remoção manualmente, e a segunda opção, que vai ser mais fácil, que é utilizar o Erase que a gente desenvolveu no episódio anterior. Aqui a gente tem o desenho de memória correspondente a uma lista tendo sido criada com 4 elementos. É o mesmo exemplo que a gente utilizou no vídeo sobre a função Erase. E o que a gente quer fazer com a função Clear é apagar cada um desses elementos aqui em sequência. Então a gente vai ter, o que a gente quer fazer é apagar cada um desses nós em sequência, de maneira que ao final dessa remoção, a gente vai ficar com essa seguinte situação aqui embaixo. Tanto o L na função Erase, que não é Clear, deixa eu ajeitar aqui. Então a situação que a gente quer chegar é essa daqui, o Clear, na função Clear o L aponta para NullPTR, consequentemente esse NullPTR foi escrito também no head que aponta para NullPTR. Então esse é onde a gente quer chegar. Então para poder fazer essa remoção, a gente tem duas opções. Ou a gente vai em cada nó usando o comando delete diretamente, ou a gente chama o erase. No caso de fazer remoção manual, a gente vai ter que fazer, tem que ter cuidado com a seguinte situação. Esse algoritmo parece ser trivial logo de partida, porque a tendência é você fazer, enquanto um percorredor não chegar em NullPTR, entre no laço, chama o delete, avança para o próximo. Chama o delete, avança para o próximo. Então essa seria a estratégia inicial ingênua, digamos assim. Mas dá para a gente comparar essa situação com a situação em que, imagina que você é um jardineiro e tem que cortar um galho de uma árvore. Você vai subir na árvore, você pode ficar agarrado ao galho e serrar o galho. Se você fizer isso, você vai cair da árvore. Qual é a solução inteligente? Você primeiro passa do galho para o tronco da árvore e agarrado no tronco da árvore você serra o galho. Aí o galho cai e você continua vivo lá no topo da árvore. Então é algo similar que a gente vai ter que fazer aqui. Então para isso dar certo, eu vou usar aqui, já tinha aqui copiado ao lado, o conceito do tridente. 2 ponteiros que vão andar juntos. Mais uma vez, esse idioma de programação vai ser útil para a gente. Então, a situação seria essa daqui. Eu começo com o runner no primeiro nó da lista e o brunner fora. E a cada iteração do laço, o que eu vou fazer? Eu vou avançar e apagar o brunner. Avançar e apagar o brunner. É como se estivesse, como eu falei antes, passando para o tronco da árvore e apagando o galho. O nó anterior. Então eu avanço para frente, para o 8 e apago o 6. Finalmente eu avanço para o final, cheguei no final da lista, eu apago o brunner, que é o 8. Então assim eu consigo apagar os nós em sucessão sem me perder. Porque se eu não fizesse isso, e se for seguir a solução ingênua, só para a gente perceber isso visualmente, se eu tivesse aqui só com um runner aqui puro, e se eu fizesse isso, delete runner e em seguida fizesse runner recebe runner next para poder fazer o runner caminhar na lista, isso aqui vai dar segmentation fault. Porque o runner já foi liberado, então não tem garantias de que dessa linha de execução para essa de baixo, eu vou conseguir ainda acessar o 80, que é o campo next, para poder ir para o próximo bloco na sequência. Então isso aqui provavelmente não vai funcionar. Pode ser até que funcione uma vez, mas não há garantias que isso vai funcionar sempre, porque ao você fazer delete, esse bloco de memória aqui pode não estar mais acessível para o seu uso. Então, para isso que a gente tem que usar essa ideia do bident, né, de você avançar sempre com o ponteiro apontando para trás e remover o brunner. Então, o código para isso, vou deixar para que vocês façam depois. O que eu vou usar aqui é o erase. O erase seria mais fácil, porque a gente já projetou o erase com essa intenção na cabeça. Sempre que eu chamo o erase aqui nesse nó, vamos supor que eu chamei o erase aqui, quando eu chamar o erase aqui, ele retorna o quê? O ponteiro para o próximo nó na lista. E aí eu chamo erase de novo, erase aqui, ele retorna esse ponteiro. Chamo erase aqui, ele retorna esse ponteiro. E por fim eu chamo erase nesse último nó e eu apago a lista inteira.
Então, a codificação fica muito mais simples se eu fizer uso do array. Então, vamos ver como é que seria essas duas codificações em separado. Então, a gente vai criar duas funções, o clear, que vai trabalhar com o erase, e o clear 2, que é que vai fazer a remoção manual, como eu falei, usando o conceito do bidente para atravessar a lista. E vamos implementar. Vamos agora preparar como é que seria o caso de teste para essas duas funções. Bom, então aqui seria as duas assinaturas das funções que a gente vai desenvolver. A primeira, clear, ela vai chamar o erase para apagar os nós em sequência, e a segunda, clear 2, eu vou usar o idioma de programação do bidente para poder navegar na lista e apagar os elementos com cuidado. Notem que, novamente, como há necessidade explícita de alterar o head no cliente, então há a chance de eu apagar o primeiro nó, com certeza, então tem que ser uma referência, não posso usar modificador const aqui, porque eu sei que eu vou alterar o nó, a referência original no cliente, que é o main aqui. Então, para poder a gente fazer os testes, o que eu pensei em fazer foi o seguinte, utilizar o caso que a gente planejou para o erase, de maneira que ao testar o erase com a lista vazia, eu já vou tentar dar o clear nessa mesma lista vazia e ver se ela vai aceitar o clear aqui, que seria um caso especial. E eu vou usar o clear para o restante da lista, que seriam os casos regulares com um ou mais elementos na lista. Digamos que para esse caso do clear existe só dois casos, que é a lista vazia e uma lista com um ou mais elementos. Acho que todos esses casos se resolvem com essas duas possibilidades. E eu acho que eu tenho a impressão que não vai precisar de tratamento especial para esses casos, ou seja, todos vão ser unificados em um único caso. Desde que eu faça o teste de lista vazia. Esse teste é importante, não pode ser esquecido nunca. Vamos terminar então aqui os demais testes colocando a chamada de clear no final de cada caso desse. Então vamos prever 3 casos de teste para o clear. A gente tem o caso 1, uma lista vazia. Então eu crio uma lista aqui com o ptr, vou mandar imprimir a lista original, vou chamar o clear e mandar imprimir a lista depois do clear ter sido executado. Mesma coisa para o caso 2, que é com um único elemento na lista, eu criei uma lista rapidamente aqui, só alocando o nó com o conteúdo 1 e apontando para null ptr e atribuindo essa alocação para o head. Então eu acabei criando uma lista com um único nó. Mostro a lista original, chamo o clear e mostro depois. E aqui é o nosso caso de construção de lista com 2 ou mais elementos. Eu chamei a build 2, 4, 6, 8, imprimo a lista original, chamo o clear e mostro o resultado de como é que a lista ficou. Então resta agora implementar o clear correspondente, depois fazer a mesma coisa com o clear 2. Seria o caso de eu reconstruir esses 3 casos para o clear 2. Okay. Em ambas as versões eu tenho que sempre me preocupar com o caso 1, que é lista vazia. Então, se a lista for vazia, vamos ver se é necessário esse tratamento especial, mas eu vou fazer ele de cara. Se a lista for vazia, nada a fazer, eu retorno sem nenhum problema e repito esse caso para cá também. Ficou faltando um outro igual aqui. Então, se a lista for vazia, nada a fazer aqui. Caso contrário, isso quer dizer que a lista possui pelo menos um ou mais elementos. Nessa versão, que é com erase, eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu não chegar ao final da lista, eu preciso de um nó para ser o prev, que vai começar com null ptr, que eu vou começar a apagar do primeiro, então o anterior do primeiro nó é inexistente, esse é o valor inicial, e o L começa com, apontando para o primeiro elemento da lista. Basta agora eu chamar o erase, passando o head da lista, o L, e o prev. Notem que, o que eu estou fazendo aqui? Nem precisa desse bloco. Eu estou chamando o erase com L e o erase retorna o ponteiro para o nó seguinte, ao nó que foi removido. Então, se eu estou removendo o primeiro nó, o nó seguinte é o nó 2. Só que ao remover o primeiro, esse nó 2 passa a ser o primeiro. Então, eu estou sempre na mesma situação de remover o primeiro nó da lista, o tempo inteiro. É por esse motivo que o prev não precisa ser atualizado, porque ele vai ser sempre fora da lista. Então, eu apago o primeiro, vamos ver se o desenho fica mais claro para vocês. Então, o erase ele vai chegar aqui e vai apagar esse nó aqui e automaticamente o 4 passa a ser o novo L. Então, ele vai fazer essa atualização aqui, esse cara vai apontar para o novo início de lista e o valor armazenado no head passa a ser 80. E a gente também vai ter com isso
a remoção do nó por causa do delete que tem dentro do erase. Então fica com essa situação agora. O nó 2 foi removido. Do mesmo jeito vai acontecer daqui para frente. O nó 4 vai ser removido. A gente vai atualizar o 80 para ser o 430. O nó é removido. E assim a gente continua a remover os elementos da lista chamando erase, porque o L é sempre atualizado para refletir a remoção anterior. Vamos agora executar esse algoritmo. Lembrando que eu nem precisei desse prévio aqui. Ah, não, precisa sim, porque a assinatura pede que exista um ponteiro para o nó anterior. Vou executar agora. Então a gente tem aqui, por enquanto a gente só fez o clear sem o clear 1, né, ou o clear com erase. Então aqui dá para ver que nos 3 casos que a gente planejou, o clear funcionou, né? A lista vazia continuou vazia, lista com elemento removeu tranquilamente, lista com 2 ou mais elementos removeu também tranquilamente. Resta agora fazer o clear 2 para ver se ele também vai ter o mesmo sucesso que o clear que usa o erase. No caso do clear 2, a gente vai usar, como a gente mencionou antes, como a gente planejou, né, o idioma de programação do Bident. Então a gente tem o runner e o brunner. Tá, aqui os dois foram criados. Enquanto o runner não chegar ao final, a gente sabe que o runner está apontando para o nó atual, por exemplo, o primeiro nó da lista, e o brunner está fora. Então a gente avança. Uma vez que a gente avançou, aqui eu tenho garantia que eu posso apagar o brunner, porque ele ficou para trás. Aqui eu estou como se fosse removendo o galho, uma vez que eu já consegui me mover para a árvore seguramente com esse segundo comando, usando aquela analogia de quem quer cortar um galho de uma árvore, né? Você está no galho, passa para o tronco da árvore e apaga o galho. Então o brunner avançou para frente e o runner foi para frente. Com isso eu posso apagar o brunner sem perder a lista. Ele vai fazer isso até o final. Na hora que ele chegar no fim, ele vai sair, né, automaticamente, tendo apagado o último cara, já que o brunner ele termina em cima do último, né? Só para a gente lembrar aqui, vamos voltar para o desenho rapidamente. Vamos pegar esse exemplo aqui que já foi utilizado agora há pouco. Então, cada vez que ele avança, o que ele faz? Antes de eu apagar, né? Eu estou nessa situação aqui, eu avanço para o próximo e apago o brunner. Então, eu apaguei o 6. Avanço para o próximo e apago o brunner, que é o 8. E aí eu saio do laço, porque o runner chegou em null PTR, ele está apontando para 0, e ele sai do laço tendo apagado o 6 e o 8 corretamente. Então acaba que não é tão complicado assim. A única coisa que é preciso lembrar é que eu tenho que, ao final, fazer o L recebe null PTR para indicar que a lista ficou vazia. Porque em nenhum momento eu estou alterando o L diretamente, eu estou sempre utilizando ponteiros auxiliares para para apagar os nós, mas o L ficou ainda apontando para o endereço de memória que já foi liberado, que é o do primeiro bloco. Então eu tenho que lembrar de fazer com que a lista fique coerente, aterrando o head no cliente. Então vamos compilar e executar. Então dá para ver aqui na segunda parte que o clear também funcionou para a versão clear 2, usando o idioma Bident. Então nesse vídeo eu quis mostrar para vocês que às vezes é interessante a gente investir, perder um pouco mais de tempo em projetar um algoritmo mais complexo, como foi o caso do erase, porque a gente vai colher os frutos depois ao reutilizar esse código em uma outra função. E também mostrei que alguns idiomas de programação de listas eles aparecem repetidamente. No caso foi o idioma do Bident que eu utilizei na segunda versão do Clear para remover os nós com segurança e não ter vazamento de memória, que é o problema principal que a gente quer evitar.